Quando a gente começa a estudar química, modelos atômicos, essa coisa aí, a gente não tem noção dessa história toda. Mas a busca pelos modelos, por um modelo do átomo, começa a partir do momento que a gente consegue extrair alguma informação do átomo. E essa informação era o espectro, é, esse espectro, vamos dizer, codificado dessas cores que eram emitidas, por exemplo, para o hidrogênio, que é o átomo mais simples, era o primeiro que a gente ia procurar, né? Nesse sentido, o primeiro modelo, ou o primeiro modelo razoavelmente importante para a gente descobrir qual era o modelo correto, foi o modelo de Bohr. O Bohr fez uma suposição considerando o momento angular de uma partícula girando em torno de um centro, que é o que a gente obtém com essa expressão aqui. A gente sabe que a aceleração de uma partícula que está em movimento circular, ela é proporcional à velocidade ao quadrado dividido por r. Isso aqui é a aceleração centrípeta. Então é preciso ter uma aceleração desse tipo para você ficar fazendo uma trajetória que seja uma circunferência. Se você supor que a única força que atua num sistema elétron-próton é a força elétrica, né, desprezar a gravidade, por exemplo, que é uma aproximação bem razoável, então você obtém que essa força é a carga ao quadrado sobre o raio ao quadrado. Pode ter alguma constante aqui dependendo da unidade que você queira usar. Isso aqui é da lei de Coulomb. E isso aqui tem que ser igual à força centrípeta. E a força centrípeta é menos mv ao quadrado sobre r. É a massa vezes a aceleração centrípeta, que é a expressão que estava ali em cima. Então daqui a gente chega em mv ao quadrado é igual a q ao quadrado sobre r. Se a gente tomar como nível zero da energia potencial no infinito, então a gente pode escrever que a energia mecânica de um elétron orbitando um próton é a energia cinética desse elétron, subtraída da energia potencial desse elétron, que é Q ao quadrado sobre R, porque a gente está falando de uma carga elétrica, né? Tem um potencial elétrico ali. Só que o mv ao quadrado, que eu cheguei aqui em cima, ele é Q ao quadrado sobre R. Então eu tenho meio de Q ao quadrado sobre R menos Q ao quadrado sobre R. Então isso aqui vai dar menos Q ao quadrado sobre 2R. Então dá meio de Q ao quadrado sobre R negativo. E aí o Bohr associou o seguinte: a variação da energia ΔE, já que a energia deve se conservar, a variação da energia ΔE, que é quanto de energia é perdido pelo átomo na hora que ele emite luz, ela deve ter alguma relação com essa energia aqui. Então, seria dizer que a diferença de energia entre um estado inicial e um final do elétron no átomo de hidrogênio seria a diferença entre a energia mecânica que o elétron poderia ter em dois estados diferentes, sem querer entrar ainda no mérito do que seria esse estado. Então 2Q por 2RF. Então aquela história que a gente viu anteriormente de que no hidrogênio aparecia a diferença entre dois termos espectrais, é o que o Bohr perseguiu para tentar chegar em uma diferença entre dois termos que estivesse relacionada com a órbita do elétron, já que a princípio é o elétron quem está liberando essa energia na hora que o hidrogênio emite uma luz de determinada cor.
Então dá para escrever isso aqui de uma forma um pouco mais compacta e que já fica bem próximo do que a gente quer, que é Q ao quadrado sobre 2, que divide 1 sobre RF menos 1 sobre RI. Então, aqui seria dizer o seguinte: a diferença de energia, que é quanta energia o elétron perdeu e emitindo luz, isso seria equivalente ao quanto de energia o elétron perde quando ele troca de uma órbita RF para uma órbita RI. Já que a energia tem que se conservar, ela tem que vir de algum lugar. Aí, se a gente pegar a expressão do Planck, de que a H vezes a frequência dá um fóton, um pacote de energia, eu também posso trocar essa frequência para comprimento de onda fazendo o seguinte aqui. Eu posso escrever uma expressão do tipo 1 sobre o comprimento de onda é igual a carga ao quadrado sobre 2hc, que multiplica 1 sobre o RF menos 1 sobre o RI. E aí eu já tenho uma coisa visualmente que lembra bastante o dado experimental que a gente obteve com as séries de Lyman, Balmer e Paskin. Então, rearranjando os termos aqui de alguma forma, dá para chegar no seguinte: eu posso definir o raio de Bohr, é uma constante, que ela é Q ao quadrado sobre 2hc constante de Rydberg. E se eu definir essa constante, eu concluo que a energia do enésimo nível do elétron num átomo de hidrogênio, ela é menos Q ao quadrado sobre 2n ao quadrado a zero. Opa, esse quadrado aqui é só no n. Aqui é um n. Então quer dizer que a diferença entre dois termos, que era aquela história que a gente percebeu a partir das linhas de Fraunhofer e depois observando com mais detalhe o hidrogênio, então isso ia corresponder a um pacote de onda, que é a constante de Planck vezes a frequência de quando há esse salto de um nível n para um nível m. Isso aqui é a carga ao quadrado sobre 2a0, que multiplica 1 sobre m ao quadrado menos 1 sobre... Opa, aqui é n. 1 sobre n ao quadrado. E aí essa expressão aqui que o Bohr chegou é praticamente a expressão que o Lyman, o Balmer e o Paskin obtiveram para o hidrogênio. Então o modelo do Bohr para o átomo seria mais do que supor alguma coisa sobre a trajetória do elétron, foi o contrário. Ele não pensou muito na trajetória do elétron, ele pensou em o que poderia acontecer com o elétron que seria traduzido em números inteiros. E aí a conclusão que ele chegou com isso é que a única coisa que poderia acontecer, de alguma forma explicar isso, era o elétron ter o momento angular quantizado. Então, ao invés de ficar pensando em raio, em comprimentos, assim, vamos pensar em momento angular, que lá no final vai fazer mais sentido isso tudo. Então, esse R muda entre valores que são bem definidos, o que significa dizer que o momento angular muda entre valores bem definidos. E esse era o modelo de Bohr para o átomo de hidrogênio.